Os Estados Unidos conseguem ser mais espertos que o Irã e obter uma vitória na guerra? Os Estados Unidos conseguem derrotar militarmente o Irã? Os Estados Unidos podem simplesmente usar palavras suficientes para confundir tanto o outro lado que talvez eles nem saibam que perderam a guerra? Quero dizer, por mais louco que isso pareça, é uma pergunta válida, considerando o que alguns dos nossos líderes mais graduados e porta-vozes do governo estão dizendo na televisão. Parte dessas coisas é simplesmente absurda, mas é isso que eles estão dizendo. E vamos tentar entender qual é a realidade disso. Vamos trazer de volta o nosso convidado mais recente, Brian McGlinchey. Ele é um jornalista independente que publica o Stark Realities, um boletim que questiona narrativas oficiais e derruba a sabedoria convencional. Você pode encontrar todo o trabalho de Brian em starkrealities.net. Brian, bem-vindo de volta ao programa. É ótimo estar Edwards. É muito bom estar de volta com vocês. Bem, olha, com esse tipo de cenário aí, tenho certeza de que você está esperando coisas interessantes para comentar. Dada a sua questão com as realidades Stark, você provavelmente estará muito bem preparado para separar o absurdo da verdade aqui. E vamos direto ao ponto. O presidente Trump, há apenas algumas horas, estava falando, acho que em frente ao novo salão de baile que está sendo construído ali, e procurava uma forma de explicar que, sabe, hoje, na verdade, estamos em uma situação muito boa com a guerra de Irã. O Estreito. Na noite passada, tivemos muitos navios passando por lá. Estamos de posse, temos controle completo do Estreito. Quer dizer, fora o incômodo, e há um incômodo quando eles lançam um drone de vez em quando, e nem todo mundo vai passar, mas eles passam. E nas últimas 2 semanas, tivemos muito petróleo saindo. Muito petróleo. Não vai ser perfeito, mas está saindo muito petróleo. Muito. Na verdade, as pessoas estão impressionadas. Uma das razões pelas quais o petróleo não chegou aos, digamos, proverbiais $300 o barril, está em 83, 84, 85, e vai ficar bem mais baixo quando isso acabar, porque temos petróleo de sobra. Uma das razões pelas quais ele nunca chegou aos números de 300 e 350 é que nós temos sim muito petróleo chegando. Então sim, há muito petróleo. Muito petróleo está saindo e está tudo bem. O que você disse? Acho que ele falou que o preço do petróleo vai cair em breve, cair bastante. Mas o que está caindo muito agora é a reserva estratégica de petróleo. Com a liberação mais recente, chegamos a um ponto em que antes da guerra na Ucrânia, ela tinha cerca de 580 milhões de barris. Agora, acho que está em torno de 240 milhões. Então, cerca de metade do que havia antes da guerra na Ucrânia foi drenada. É isso que realmente está ajudando a moderar o preço do petróleo neste momento. E quando as pessoas ouvem que a reserva estratégica de petróleo está em 243 milhões, o número-chave em que devem se concentrar não é tanto a marcha rumo a zero, mas a marcha rumo a 170 milhões. Porque é nesse ponto que, segundo analistas, a infraestrutura da reserva estratégica de petróleo entra em grande risco. Para quem não sabe, a reserva estratégica de petróleo não fica armazenada em um grande conjunto de tanques na superfície. Ela está em cerca de 60 enormes cavernas subterrâneas de sal, no Texas e na Louisiana. E o que acontece quando você começa a esvaziar isso demais? A contrapressão que sustentava as paredes dessas cavernas diminui. Além disso, há um movimento de vai e vem do petróleo nas laterais, o que pode levar a um possível colapso. Então, esse é o número maior que você precisa acompanhar. E desde o início da guerra na Ucrânia, já avançamos bem mais da metade do caminho em direção àquela zona de perigo contra a qual os analistas dizem que devemos nos precaver. Além do que isso pode fazer com o preço do petróleo, qual é a perda de metade da nossa reserva estratégica de petróleo em relação ao nível em que ela estava em 2022? O que isso provoca nos Estados Unidos? Ou que risco isso impõe que, de outra forma, não teríamos?
that we otherwise wouldn't have. Yeah, this is a case where, Sim, este é um caso em que o aparato de segurança dos Estados Unidos está tropeçando no próprio poncho de novo, para usar uma expressão do exército. Mas a reserva estratégica de petróleo existe para lidar com contingências. Então prestamos um grande desserviço à nossa segurança nacional ao criar uma contingência, ao cometer esse enorme erro que está nos levando a recorrer a essas reservas. E, na verdade, se você pensar na reserva estratégica de petróleo, ela serve mais para garantir nossa sobrevivência em tempos de guerra. keep us surviving in wartime. What it's being used though now is as a Mas o que ele está sendo usado por agora é como uma ferramenta política. Em vez de deixar o preço do petróleo subir, o que levaria a comportamentos que são benéficos em qualquer situação de escassez. Ou seja, o preço sobe, as pessoas fazem menos viagens de carro, tomam decisões diferentes, talvez não reservem uma passagem aérea e assim por diante. Isso ajuda a compensar a escassez. Em vez disso, você tem uma situação em que incentiva esse consumo contínuo, e aí transforma um ativo estratégico em um ativo político. Com as eleições de meio de mandato se aproximando e estando no centro das atenções, essa certamente é a principal consideração de Trump. Ah, não. Ele não se importa nem um pouco com isso. Não sei se você ouviu. Ele disse ontem que nem se preocupa com as eleições de meio de mandato. Isso nem está no radar dele. E se você acredita nisso, então provavelmente também vai acreditar no que ele disse hoje, naquela mesma coletiva de imprensa, quando afirmou que a situação geral da guerra com o Irã está muito boa. Talvez em algum momento. Mas agora eu acho que a situação está muito boa. Mas talvez em algum momento. Olha, é muito simples. Eles têm que se livrar completamente disso. Têm que se livrar das armas nucleares. O Irã não pode ter uma arma nuclear. Sabe por quê? Porque usaria. Vamos falar sobre essa parte das armas nucleares daqui a pouquinho. Mas o que você acha desse tão bem? A guerra tá indo tão bem, cara. Mal poderia estar indo melhor. Acho que, ao longo do mandato, ele se acostumou tanto com o apoio cego da sua base que pode simplesmente lançar qualquer coisa completamente desconectada da realidade. Não importa. Eles vão balançar a cabeça e embarcar nisso. É claro que a base dele está se fragmentando diante dos nossos olhos, porque, como você sabe, uma grande parte dela se sente completamente traída. Dá para ver isso por todas as redes sociais. Mas esta guerra não está indo bem, sob nenhum critério. No seu programa mais cedo hoje, vocês mostraram um gráfico que retratava a enorme, impressionante redução no estoque do nosso arsenal de armas. Está aí. Quero dizer, olhem para aquele número do THAAD e para o número dos Tomahawks. Look at that THAAD number and the Tomahawk number. That's astonishing, especially for Isso é espantoso, especialmente para um departamento de defesa com um orçamento de $1 trilhão, caminhando para $1,5 trilhão, já está ficando sem essas armas essenciais. O estreito não está aberto. Não estamos exercendo nosso poder no estreito. Temos uma desestabilização crescente em toda a região, envolvendo Turquia, Iêmen, Líbano, Síria e Israel, com tudo começando a se agravar mutuamente. E no campo de batalha não atingimos nenhum objetivo. E, por mais que ele sempre acrescente no fim, eles não terão uma arma nuclear. Vamos falar mais sobre isso depois. Isso agora ficou totalmente em segundo plano. Todo o foco está no estreito. O estreito não está funcionando. Estamos recorrendo à reserva estratégica de petróleo. E mais importante, vimos pelo menos 18 militares americanos mortos nessa ação. Vimos pelo menos mais 625 feridos ou atingidos nessa guerra sem sentido. Estamos vendo uma evacuação em massa de bases militares da região. Isso é uma humilhação para o Pentágono. No longo prazo, talvez seja o melhor, é claro, para realistas como nós, que há muito tempo entendemos que essas bases são apenas um ponto de vulnerabilidade para nossas tropas, um gatilho. Então é difícil apontar qualquer coisa que tenha sido alcançada com isso. Foi simplesmente o maior erro estratégico. Em algum momento,
vai ser o maior erro estratégico de todos os tempos. It's going to be the biggest strategic blunder ever at some point. If this keeps And spiraling. what do you think? O que você acha do quanto as pessoas ainda estão, sejam os apoiadores mais fervorosos do presidente Trump, ou até a população em geral, nessa coisa de, bem, eles não podem ter uma arma nuclear. Vamos garantir que eles não vençam. Até o próprio governo dele disse que não havia programa de armas nucleares. Nunca houve, não desde 2003. E todos os governos desde então, todos os anos, incluindo o do presidente Trump, em todos os anos do governo dele, inclusive no primeiro mandato, disseram que não havia programa de armas nucleares e que eles não tinham tomado a decisão de iniciar um. Mas ele continua dizendo esse tipo de coisa. Quero dizer, em algum momento as pessoas começam a dizer, espera aí, como é? Some point do people start going, hang on, what? Yes, I think there's a growing appreciation of that. but Sim, you're right. acho que há uma percepção cada vez maior disso. Mas você tem razão. Há um setor do público dos Estados Unidos, na direita conservadora, a chamada conservadora. Podemos falar disso em outro momento. Acho que eles não entendem o que conservadorismo significa nas áreas de política externa e segurança nacional. É como se fosse impossível fazer com que eles entendam que essa mentira, repetida tantas vezes para eles, se tornou tão eficaz que eles querem se apegar a ela. Ela virou uma espécie de pilar central, arraigado, da compreensão que eles têm sobre a região. E é completamente falsa. Como você disse, o aparato de segurança nacional, em 2007, emitiu pela primeira vez uma avaliação, dizendo que eles interromperam o programa em 2003. E isso vem sendo recertificado continuamente, ano após ano. Continuously recertified year after year. There are so many lies that are wrapped up in the Há tantas mentiras envolvidas em toda essa questão nuclear. Você vê Mark Levin e aquelas pessoas dizendo, bem, nunca podemos confiar que os iranianos vão cumprir um acordo. É projeção atrás de projeção. Do lado militar, desse lado. O Irã estava plenamente certo. Obama tinha o JCPOA, o Plano de Ação Conjunto e Abrangente, o acordo nuclear. O Irã em total conformidade com ele. Isso foi certificado. Eles tomaram muitas medidas extraordinárias. Transferiram para fora seu urânio enriquecido, interromperam o enriquecimento em um nível mais baixo, despejaram concreto em um reator de água pesada. Todos esses passos foram dados em total conformidade. Foram os Estados Unidos que romperam o acordo. São os Estados Unidos que não merecem confiança. E é por isso que nossa diplomacia está tão prejudicada neste momento. Injured at this time. And you know, one of the other things he said there was that E sabe, outra coisa que ele disse foi, sabe, toda aquela história de que tá tudo muito bem. Bem, uma coisa é o presidente Trump dizer isso, porque ele tem todos os incentivos para isso. Mas, obviamente, não faltam pessoas que adoram dizer as mesmas coisas que ele diz e reforçar essa narrativa, especialmente na mídia tradicional. E desde que Lindsey Graham morreu, não há ninguém torcendo mais do que o general Jack Kenney. Embora haja outros tentando subir essa escada, como também veremos em breve. Mas vamos olhar primeiro para Jack Kenney, porque ele está tentando se afastar de toda a questão das armas nucleares. Ele está começando a focar mais em como vencer isso aqui. E ele diz, escutem, vou mostrar algumas coisas. Vamos mostrar as duas durante o programa. Uma delas é que o verdadeiro objetivo do lado iraniano é simplesmente chegar até as eleições de meio de mandato e então esperar que os democratas venham salvá-los. and then hope that the Democrats come and save them. They fundamentally understand war is about a test of will. Eles entendem no fundo que a guerra é um teste de vontades e querem enfraquecer o governo em relação ao apoio político e à determinação do povo americano aqui. Então, se puderem demonstrar, à medida que nos aproximamos das eleições de meio de mandato, que a guerra não está sendo conduzida adequadamente, porque o Irã está tomando ações ofensivas, eles acreditam que há uma boa chance de os democratas assumirem o controle e talvez interromperem o financiamento da guerra. É mais ou menos de onde eles estão partindo. Estou tentando entender a perspectiva deles. Where they're coming from. I'm thinking through where they are. So apparently Então, aparentemente, os líderes em Teherã estão apostando na esperança de que os democratas venham com tudo em novembro, depois das eleições de meio de mandato,
e cortem o financiamento da guerra. E aí, Oba, o Irã vai ficar feliz. Você acha que esse é o objetivo deles? Acho que pode haver uma dinâmica política aí, no sentido de esperar uma resolução da guerra ou algo que possa contê-los. Mas o objetivo deles não é uma mera cessação do conflito. Este é um momento de inflexão geracional para a República do Irã. Eles têm estado sob pressão, por mais que o argumento seja: eles começaram uma guerra contra os Estados Unidos há 47 anos. O fato é que a agressão foi iniciada de forma esmagadora pelos Estados Unidos, pelo Ocidente e por seus parceiros. Então, para o Irã, esta é uma situação em que, depois de décadas de abusos, de estar sujeito a sanções que causaram tantas coisas terríveis, tantos inocentes dentro do Irã, de ajudar o Iraque em sua guerra contra o Irã, com todas essas coisas acontecendo ao longo de todos esses anos. E agora, finalmente, com esta culminação da guerra, Bibi Netanyahu, você provavelmente o viu se derramar depois de 28 de fevereiro, quando a guerra começou. Eu quis fazer isso por décadas. February 28th, the war started, saying, I have wanted to do this for decades. It's finally come. Iran watched. Finalmente chegou o momento. O Irã observou. Pensem onde ele está situado em relação aos seus vizinhos. Observou o que aconteceu no Afeganistão. Viu o Iraque ser bombardeado por décadas. O Irã olha para este momento e diz: este é um ponto em que precisamos estabelecer um paradigma completamente novo. Uma nova dissuasão duradoura que diga: vejam, suportamos tanta coisa por tanto tempo. E isso, de forma importante, desmente a ideia de que há loucos governando o Irã. Eles demonstraram uma contenção notável, deliberação e calibragem de suas respostas a todas essas provocações, como o ataque ao consulado iraniano na Síria, essa grave violação da soberania. A resposta a isso foi moderada. Então, ao longo de tudo isso, eles agiram dessa forma. Bem, agora eles chegaram a um ponto em que percebem o poder do Estreito de Hormuz e estão determinados a impor um paradigma inteiramente novo. Portanto, não se trata apenas de uma maioria democrata no Congresso, digamos, concordar com algum cessar-fogo. Eles já passaram por isso. Tinham um acordo com Obama. A administração seguinte entra. Trump o desfaz por insistência de John Bolton. Desfaz o acordo nuclear. Eles foram de um lado para o outro e sofreram reviravoltas tantas vezes, inclusive desde junho passado, e depois foram atacados durante as negociações e assim por diante. Não há confiança. E eles querem ter uma certeza duradoura de que estamos entrando numa nova era, na qual os Estados Unidos e o Ocidente precisam entender que têm de recuar. É isso. E eu não vejo isso do lado iraniano. Na verdade, no começo da guerra, quer dizer, na primeira semana, nos primeiros 10 dias, eu até disse algumas vezes no ar: para ter sucesso, o Irã só precisa sobreviver. Só precisa continuar sendo viável. Já nós temos que derrotar fisicamente o outro lado. E o padrão exigido era muito mais alto. Mas acho que o Irã passou a perceber que o controle que tem sobre o Estreito de Hormuz e sua capacidade de manter esse controle, não importa o que fizéssemos, os colocou numa posição de dizer: ei, espera aí, há outras possibilidades aqui. Podemos até conseguir uma vitória militar sobre os Estados Unidos. Acho que essa é uma das coisas que agora está em jogo, e parece ser parte da linha de pensamento. Ontem tivemos o professor Mohammad Marandi no nosso programa, e ele insinuou isso com muita força. Há outro acadêmico iraniano que foi entrevistado hoje na televisão do Oriente Médio e que pareceu insinuar a mesma coisa. Não há cessar-fogo. O Irã se preparou para um conflito prolongado, antecipando que os Estados Unidos possam planejar um grande ataque militar contra o país e escalar massivamente a guerra. E o Irã vem reestruturando suas organizações militares e de segurança em preparação para isso. O Irã aprendeu lições com a guerra. Por isso, mudou sua estratégia de uma postura defensiva para uma postura ofensiva.
E ele não é o único que vem falando sobre isso. Ghalibaf tem feito algumas declarações no X e na televisão iraniana. Alguns generais da Guarda Revolucionária Islâmica vêm fazendo declarações cada vez mais provocativas, como "podemos passar para a ofensiva", como ele disse ali. E sabe, quando você começa a olhar para os nossos estoques de mísseis, sobre os quais falamos há um instante, e vamos falar mais disso daqui a pouco também, quando você olha para as capacidades defensivas que eles têm sob essas montanhas, com esse tipo de capacidade que não conseguimos penetrar, e já provamos em pelo menos 2 rodadas separadas desta guerra que não conseguimos atravessá-la. Não é irrazoável que o Irã pense: olha, junto com o Estreito de Hormuz, podemos partir para a ofensiva aqui e talvez arrastar os Estados Unidos para uma guerra que possa reduzir ainda mais esses números, fazendo com que esses estoques caiam. De novo, tenham em mente, isso é absolutamente crucial de entender. Essa deterioração enorme dos nossos estoques e inventários aconteceu em apenas 53 dias de guerra. Talvez você possa incluir algumas das operações anteriores contra os Houthis, mas isso está falando do inventário anterior à guerra. É essa a alegação dos CSIs. O que aconteceria se fôssemos arrastados para um conflito, não por escolha nossa, se não pudéssemos simplesmente escolher nossos 40 dias aqui, 13 dias ali, mas ficássemos presos a um conflito prolongado e contínuo, do qual não pudéssemos escolher sair? E se ficássemos sem essas armas de alta precisão? O que aconteceria então? Sim, você está falando de uma incapacidade total de defender as próprias forças, sem falar dos países anfitriões, que Kulem, eu acho, estão perplexos e revendo todo o seu entendimento dessa relação de segurança com os Estados Unidos. O que antes talvez fosse visto, em grande medida, como uma vantagem, agora está muito claro que é uma desvantagem ter esse império intervencionista dos Estados Unidos usando seu país como base. Agora, você está numa situação em que já vimos a incapacidade de defender esses países. Se isso for ainda mais longe, veremos uma corrida ainda maior. Há um foco enorme na desnuclearização do suposto programa de armas nucleares inexistente. Mas o que estamos vendo, em vez disso, é uma desbasificação. E eu acho que isso vai ser uma parte importante do que o Irã busca alcançar aqui. Acho que o que estamos vendo, bem diante dos nossos olhos, é esse despertar, por assim dizer, do Irã, depois de ter sido intimidado de tantas formas por tanto tempo. E quando uso a palavra intimidado, não estou dizendo necessariamente que esse governo seja virtuoso. Eu não. Sou libertário, então não acho realmente que exista algo assim. Mas eles estiveram sob tanta pressão por tanto tempo, meio acuados, reagindo e assim por diante. Agora, acho que estamos vendo uma mudança completa para uma postura mais assertiva, porque eles já demonstraram este ano uma capacidade de resistir e retaliar de uma forma tão poderosa. E pelo que conseguiram ali, eles veem isso, acho, como uma reorganização de todo o cenário de oportunidades. Como você disse, eles enxergam tantas outras oportunidades aqui. Veja como eles estão se afirmando agora com suas exigências. Eles estão incluindo Gaza e a Cisjordânia integralmente entre essas exigências. Veja a estratégia de ameaças deles. Acho que ontem, ou talvez anteontem, contra a Síria, eles disseram que se a Síria se envolver no Líbano contra o Hezbollah, haverá uma retaliação maciça. Acho que divulgaram 100 alvos específicos que atingiriam, incluindo o palácio. Não acho que, alguns anos atrás, o Irã necessariamente faria uma ameaça dessas. Mas agora vemos o país se afirmando. Acho que eles estão realmente entendendo que podem ser uma potência regional, e não apenas regional. Dada a localização, a população altamente instruída, os recursos e assim por diante, eles estão realmente em posição de ser uma potência de grande importância global por muito tempo. Acho que isso é um despertar. Sim, eu concordo. Acho que essa é uma boa forma de colocar, porque acho que eles se deram conta disso. Acho que, antes disso começar, e nas fases iniciais,
talvez houvesse bastante concordância em Teherã de que sim, nós só precisamos sobreviver para conseguir vencer isso. Mas acho que eles, porque não sabiam como poderiam ter o Estreito de Hormuz. Era sempre algo teórico, mas quando de fato viram como poderiam controlá-lo e perceberam o poder que isso lhes dava, acho que, meio como aquele especialista ali acabou de mencionar. Ele disse que no começo eles adotaram uma mentalidade defensiva, mas agora se transformaram. Agora vem que tem alguns recursos. E uma das grandes questões não é apenas o controle do Estreito de Hormuz, mas também o sistema que escolheram, com as cidades subterrâneas de mísseis. E também o que fabricam lá embaixo, porque escolheram um sistema muito menos caro de produzir e que conseguem fabricar muito mais rápido do que os Estados Unidos conseguem. Normalmente temos sistemas de armas com prazos de produção muito longo e muito caros, que não podem ser fabricados rapidamente. Então, durante essa pausa, na verdade, desde abril, quando tivemos essas pausas efetivas naquele curto intervalo de 13 dias, o lado iraniano vem aumentando seus estoques. Nós aumentamos os nossos só marginalmente, e não tanto porque eles chegam muito devagar. Ontem, na Fox News, Brett Baier conversava com o vice-secretário de guerra. Ele buscava alguma confirmação e algum incentivo de que, ei, estamos fazendo algo bom, um bom acordo aqui com os sistemas de armas, então não se preocupem com isso. Quando ele fala, não sei, vocês me digam quando virem isso, mas eu não saí confiante. Estamos preparados. Se o presidente disser amanhã que vamos manter esse esforço dentro do Irã, temos as munições necessárias para fazer isso acontecer? Bem, acho que o presidente Trump, o secretário Hegseth e o presidente Kenney deixaram claro que estamos prontos. As Forças Armadas dos Estados Unidos podem derrotar qualquer ameaça no momento e no lugar que escolhermos. E acho que isso continua sendo verdade hoje. Certo, porque era isso que eu ia perguntar. Em março, você disse ao Congresso que temos as armas de que precisamos, mas isso foi há 5 meses. Ouça, Trump acabou de... Ele não disse adequadas. Ele disse que os Estados Unidos têm capacidade de travar guerras para sempre. Na prática, temos um suprimento praticamente ilimitado de armas e munições. De onde ele tirou isso? Quem disse isso a ele? Foi. Você que disse isso a ele. Foi o secretário Hegseth. Quem disse a ele que temos um suprimento ilimitado de armas? Participei de uma conversa diretamente com o presidente. Was querem dizer que semente drath bis? Quiser eu garantir as armas do que precisamos. Mas já são 55 dias bombardeando os Houthis, 13 dias defendendo Israel e agora 5 meses e meio e contando em combate com o Irã. O senhor ainda acredita no que disse ali? Bom, eu quero. Sério? Você acha? Porque eu não tenho tanta certeza disso. E essa história toda, olha, ele nem respondeu a pergunta. A pergunta era, temos o suficiente? Conseguimos sustentar isso? E em vez de responder, ele disse, bem, o secretário Hegseth e o general Kenney disseram que nós podemos. O que ele estava dizendo? Podemos derrotar qualquer ameaça, a qualquer momento e no lugar que escolhermos. Isso é um slogan que está na traseira de Humvees e de todo tipo de coisa há décadas, certo? Isso não é realidade. Porque se fosse realidade, nós já teríamos derrotado o Irã, no momento e lugar escolhidos por nós. A menos que de alguma forma estejamos escolhendo prolongar isso. Não sei. Talvez seja esse o caso. O que você acha? Você poderia... Acho que vi o nariz dele crescendo enquanto ele falava. É engraçado. Ele é o subsecretário de aquisições e não teve nenhuma conversa direta com o presidente. Você pensaria... Essa é uma questão central. Você pensaria que a pessoa que está comandando isso, sabe? Se você fosse o comandante em chefe, estaria falando diretamente. Tipo, vamos cortar intermediários. Vamos falar direto com a pessoa mais responsável por isso. Também deu um pouco de vontade de rir com o jeito dele. Quase pareceu um vídeo de refém.
It almost came across like a hostage video. Foi assim que eu vi também. Fico contente que você tenha mencionado isso. Yeah, it was not. There wasn't a lot of sincerity there. Não houve muita sinceridade ali. E como você disse, diz muito o fato de que, em vez de falar como subsecretário de aquisições, ele está apenas citando o grande líder. Exatamente. Então este é um governo que conduz uma guerra na base da retórica e da fanfarronice. E Hegseth, o chefe da fanfarronice, cujas qualificações impressionavam Trump, lá da bancada da Fox News. É tudo fanfarronice, bravata, peito estufado e nada que sustente isso. It's all bluster and bravado and pumped up chest and nothing to back it up. E escuta, eu mencionei há pouco, quando estava falando do Jack Kinney, que ele disse que os iranianos tinham dois objetivos diferentes. Um é simplesmente sobreviver. E basicamente, desculpem, um é colocar a culpa nos democratas e esperar que os democratas os resgatem. O outro é um pouco mais estranho, eu acho. Talvez porque ele esteja raspando o fundo do poço, já que não conseguiu pensar em mais nada. E ele não quer dizer o que acabamos de fazer, nem o que os próprios iranianos estão fazendo. Eles estão buscando partir para a ofensiva e, de fato, derrotar os Estados Unidos. Ele diz não. Eles estão tentando basicamente ser como, e eu não estou inventando isso, Saddam Hussein. I'm not making this up. Saddam Hussein. Here's a perspective that they have that's similar to Saddam. Eles têm uma perspectiva parecida com a de Saddam Hussein. Lembram da tempestade no deserto? Ele tinha o exército dele. Tomou partes do Kuwait e os campos de petróleo, ameaçando a Arábia Saudita. E nós formamos uma armada diante dele. Mobilizamos centenas de milhares de soldados. Não havia dúvida de que nós o expulsaríamos do Kuwait. E todo mundo, inclusive eu, dizia, bem, ele não vai deixar a gente destruir o exército dele. Com certeza vai recuar. Mas ele não recuou, aguentou o golpe. Agora, por que ele fez isso? Na cabeça dele, ele sobreviveu e conseguiu se recuperar. E na cabeça dele, aquilo foi uma vitória. Os iranianos estão praticamente na mesma situação. Se sobreviverem a isso e conseguirem se reconstruir e se recuperar, eles acreditam que isso é uma vitória, apesar da enorme perda econômica, da enorme perda militar e também política. Eles não pensam como nós pensamos. And politically as well. They don't think like we think. Yeah, they definitely don't think like you think. Eles definitivamente não pensam como você pensa. Acho justo dizer isso. Mas antes de mais nada, eu fazia parte daquela armada em 1991. Então acho que ele precisa voltar e reexaminar a história, porque Saddam Hussein, em primeiro lugar, achava que conseguiria manter aquilo. Ele não achava que os Estados Unidos iam invadir. Mas quando invadiram, ele recuou sob pressão do 2º Regimento de Cavalaria dos Estados Unidos, entre outros, saindo do Kuwait e voltando para o Iraque. E ele sobreviveu. Viveu para ver outro dia. Mas em primeiro lugar, Brian, nós não temos uma força terrestre agora. Não temos nada que vá ameaçá-los. E mostramos que todos os nossos mísseis estão prestes a acabar. E nenhum dos que usamos até agora os deixou de joelhos, nem nada disso. Eles atravessaram uma montanha de granito. Então o que isso diz a você agora? O fantasma de Saddam Hussein vai ressurgir? Now, is the Saddam Hussein ghost going to rise again? I don't think so. Like you said, Eu não acho. Como você disse, infelizmente, parece que a opção de uma intervenção terrestre, que foi usada como ameaça por tanto tempo, chegou a um ponto em que praticamente todo mundo já internalizou isso. Talvez com exceção de Mark Levin, que eu odeio continuar mencionando, mas ele é o exemplo perfeito de uma retórica terrível sobre esse tema. Não vamos ver um confronto terrestre. Trata-se mais de simplesmente sobreviver. Para o Irã, isso é um ponto de virada entre gerações. É bem, quer dizer, sim, acho que as evidências são bem claras nesse ponto. Tivemos aquele acadêmico iraniano dizendo isso. Ontem, o professor Morandi também disse isso. Galibaf está dizendo isso. Rezaei, o novo general da Guarda Revolucionária Islâmica, está dizendo essas coisas. E acho que uma retórica cada vez mais agressiva está ganhando força. Você também falou bastante sobre isso. As an aside,
As a quick aside, he invokes Como um aparte, um rápido aparte, ele menciona o Kuwait e a conquista do Kuwait em 2 de agosto de 1990, por mais breve que ela tenha sido, graças a vocês. Mas sabe, o Kuwait é uma incógnita neste momento. Você pode ver milícias iraquianas começando, possivelmente, a mirar o Kuwait, que o Iraque há muito tempo acha que deveria fazer parte do Iraque. Então, é interessante ouvir o Kuwait ser mencionado nesta conversa. Falamos sobre uma reordenação de toda essa questão. Parte dela poderia ocorrer, sabe, em estados ao redor do Golfo Pérsico. Pode parecer improvável, mas não é. around the Persian Gulf. Might be far-fetched, but it's Uh, not. it may be far-fetched in our minds, but Pode parecer improvável para nós, mas tem havido muitos comentários sobre isso. Na verdade, até perguntei ontem ao professor Morandi a respeito, e ele, sem hesitar, disse: "Ah, sim, acho que é um risco significativo." Outras pessoas com quem falei também acreditam que há um risco significativo. Você teve, acho que foi o Galibaf, que hoje estava em visita ao Iraque, dizendo: "Olha, sabe, temos amor fraternal uns pelos outros e estamos melhorando as relações." E assim por diante. E numericamente, se essas forças de mobilização popular concentrassem suas forças bem ali, acho que os kuwaitianos teriam muito pouco que poderiam fazer para se defender neste momento. Estou te dizendo, Brian, não haveria a 101ª e a 8ª divisões aerotransportadas chegando de avião para tentar estabelecer uma zona de contenção. Não vamos fazer isso desta vez. put forth the buffer. We're not going to do that this time. It would be And suicide. assembling E se reunindo, alguma grades concentração, onde ficam os skunks de foguetes de tudo ao redor. Exactly. That's why it's never going to happen, or else we'll die in large numbers. Exatamente. É por isso que isso nunca vai acontecer. Caso contrário, vamos morrer rapidamente, em grande número. Acho que se eu fosse o Kuwait, estaria muito mais preocupado e buscaria muito mais a diplomacia do que eles buscaram até agora. Mas veja, diante de tudo isso que discutimos aqui, diante até do risco potencial de que o próprio Kuwait, literalmente, volte a ficar sob ameaça de ser tomado, você tem esse sujeito aqui. Agora, acho que este é o coronel Jim Carafano. Ele está na Fox News. Acho que talvez ele esteja dizendo: certo, com o desaparecimento de Lindsey Graham, precisamos de uma nova pessoa para assumir esse papel belicista aqui, sempre enxergar as coisas de forma positiva e pedir mais força militar. E aqui está ele hoje. Military force, and here he is today. As pessoas que dizem: olha, vocês não podem pressionar tanto esse regime achando que eles vão sentar à mesa e aceitar um acordo, ou que isso vai forçar o regime a colapsar, podem muito bem estar certas. Mas isso também é relevante. Não importa se o regime colapsa ou não. O que importa é que tiramos da mesa tudo o que faz deles uma ameaça estratégica. E agora eles encaram o seguinte: o acordo que vocês recebem é este. Vocês nunca mais terão de volta as coisas que fazem de vocês uma ameaça, mas terão uma economia. Ou não haverá acordo. E a única coisa que a ausência de acordo faz é o mesmo que um acordo faria. Só estende o prazo até que o Irã pudesse algum dia se reconstruir e voltar a ser uma ameaça. Então, se você pegasse uma moeda e a jogasse para o alto, cara, nós vencemos. Coroa, nós vencemos. Parece que vai levar tempo para que a pressão econômica faça efeito sobre o Irã. E esse é o novo normal. E tudo bem, porque qual é o novo normal? Estamos negociando com o Hamas, em Gaza, a reconstrução de Gaza. Estamos trabalhando com os sírios. Estamos negociando com os libaneses sobre o futuro. Estamos trabalhando com os Estados Árabes e Israel na segurança coletiva. Estamos desenvolvendo todo tipo de maneira de escoar produtos pelo Golfo. Qual é o lado negativo disso? What's the downside here? Number one, what is Qual é o lado negativo aqui? Primeiro, do que ele está falando? Ele fala como se fosse uma lista de sucessos, como se estivéssemos negociando em Gaza, no Líbano, na Síria, e nossa, tudo estivesse indo muito bem. Nada está indo bem para nós nesses lugares, então não sei do que ele está falando. Mas antes disso, do que ele está falando quando diz que tiramos deles tudo o que lhes dava vantagem estratégica? Não me lembro, a menos que, desde que entramos no ar aqui, o Estreito de Hormuz tenha de repente escapado das mãos deles.
O que você diz? Hormuz just suddenly slips through their fingers. What do you say? Right. I mean, they've only gained Certo. strategic advantage. Quero dizer, eles só obtiveram vantagens estratégicas, vantagens que achavam que eram teóricas, o controle do Estreito de Hormuz. E agora percebem que, bom, isso foi bem fácil. E provavelmente, tenho certeza de que há muitas pessoas no Irã pensando, deveríamos ter feito isso 20 anos atrás, independentemente de Israel ou do Irã terem iniciado o combate, quer dizer, ou de os Estados Unidos terem atacado o Irã. Eles poderiam, em tese, Tmaneba, its produtos de imitações. E as sanções é bloqueio semes. A sanction regime is a blockade without ships. It's a blockade enforced by the OFAC office of the Treasury Department. É um bloqueio imposto pelo escritório da OFAC, do Departamento do Tesouro, em Washington. Não é uma alternativa à guerra. É uma forma diferente de guerra. Mas estou me desviando do assunto. Quando ele fala algo como, bom, puxa, é só sentar e esperar, deixar o remédio vir por meio do bloqueio e das sanções econômicas, o que ele... Isso é uma falha total em reconhecer que há dois lados nessa equação do tráfego reduzido que sai do Golfo. Não é só o Irã que está sendo afetado, é todo o resto do mundo. Iran that's being impacted. It's the entire rest of the world. And we talked about this last time, but E falamos sobre isso da última vez, mas o mundo está diante de uma catástrofe econômica de longa duração, que faria a grande crise financeira de 2006 parecer nada como um passeio no parque. Então, essa ideia de simplesmente esperar, nós falamos da reserva estratégica de petróleo e tudo mais, simplesmente esperar não é. A mera passagem do tempo não beneficia os Estados Unidos nessa equação. O relógio está correndo para os dois lados. E me parece claramente que o lado iraniano tem mais capacidade de suportar esse relógio correndo e a pressão crescente do que aquilo que aconteceria se as paredes de sal da reserva estratégica de petróleo começassem a desabar. Se o preço do petróleo disparasse para 150, 300 dólares o barril, se os fertilizantes não conseguissem chegar ao mundo todo. Não é só o preço na bomba. Seria muito mais do que isso. Desemprego em massa, desorganização econômica, guerras civis por recursos cada vez mais escassos. Essa retórica simplesmente deixa de reconhecer totalmente a natureza disso, para todos os lados envolvidos. E claro, ele tem uma audiência de uma pessoa só, eu acho, o presidente Trump, que de fato já comentou de forma positiva sobre Jim Carafano. Então, obviamente, acho que ele continua dizendo coisas que sabe que o presidente vai gostar. E certamente ele gosta. Mas isso não corresponde à realidade. O que você acha que aconteceria, Brian, se o Irã de fato lançasse um ataque contra os Estados Unidos para nos provocar e fazer a gente voltar para lá? Porque agora, como eu disse, estamos reconstruindo nossos estoques gradualmente, mas estamos voltando. Quer dizer, estamos produzindo coisas neste momento. Então, desde meados de julho, mais ou menos, quando tivemos aquele retorno de 13 dias, não houve nada. Desde então, ainda estamos meio que nos recompondo. Mas e se, não no nosso tempo, não segundo Mike Duffy, de que vamos lutar na hora e no lugar que escolhermos? E se for o Irã que decidir o lugar, a hora e a escala que quiser, e nós tivermos que responder porque eles iniciam alguma coisa? Acho que isso nem faz parte da mentalidade de nenhuma dessas pessoas. Jack Keane, o presidente Trump, Duffy, Carafano, nenhuma delas. O que acontece à mentalidade que acha que nós podemos decidir tudo se de repente tivermos que responder aos tiros? It evaporates because Isso se dissipa porque numa situação assim, haveria uma sensação muito forte de que é preciso responder. E ainda assim, o Irã nos contém. A ameaça de retaliar contra a infraestrutura de petróleo e dessalinização em todo o Golfo não é algo que se possa tratar com leviandade. É uma ameaça de desencadear o cenário de catástrofe econômica de que acabamos de falar. Então é difícil dizer o que faríamos nessa situação, porque nossas opções são muito limitadas. E esse cenário de opções limitadas realmente preocupa, diante das conversas paralelas que estamos ouvindo sobre o possível emprego de armas nucleares contra o Irã.
Você pode nos dizer, para quem talvez não tenha ouvido, o que são essas conversas paralelas? Você está apenas ouvindo especulações de que, talvez a gente lance uma arma nuclear sobre a Montanha Picareta? De novo, eu não sei o que isso acabaria conseguindo. Quer dizer, para provocar o colapso do Irã como o conhecemos, acho que estaríamos falando em devastar populações civis. Então não estou dizendo que isso seja provável. Infelizmente, estamos num estado em que nos afastamos tanto da Constituição e dos princípios fundadores. Não seria bom se os fundadores tivessem tido a visão de dizer que decisões como entrar em guerra aqui no Irã não são atribuídas a um único indivíduo? Bem, eles fizeram exatamente isso. Eles atribuíram isso ao legislativo. Abandonaram isso completamente. É por isso que estamos nesta situação agora. O que deveria ter sido a decisão de um órgão deliberativo de 535 pessoas representando o povo. Você tem essa pessoa temperamental, sabe, um indivíduo só. Então, é lamentável ver esta guerra continuar sendo conduzida e levada adiante com base nos caprichos de Donald Trump, cujo domínio das nuances e dos fatos desta região ele é intelectualmente desinteressado. Acho que está muito bem documentado que todas as informações apresentadas a ele são simplificadas. Não é alguém que tenha uma compreensão muito sólida disso. Ele está cercado de assessores, como agentes de política. Acho que muitos de nós tínhamos esperança no segundo governo. Ele percebeu, trouxe as pessoas erradas da primeira vez, John Bolton e todo esse tipo de gente. Mais uma vez, ele se cercou de pessoas determinadas a promover a agenda de Israel na região. E ele tem essa câmara de eco ao redor dele. E, de novo, ele fica isolado, então não gosta de ouvir mais notícias. Então, acho que é uma dinâmica em que os subordinados dele o protegem das más notícias. Acho que foi há umas 2 semanas. O presidente Trump estaria supostamente pronto para lançar a maior campanha de bombardeios desde a Segunda Guerra Mundial, segundo ele. E isso deveria ter acontecido durante um fim de semana. E de acordo com o próprio Trump, aparentemente Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, o convenceu a não fazer isso. Ouvi relatos de que, na verdade, houve uma discussão aos gritos e a Arábia Saudita exigiu que eles não fizessem isso. Mas, de qualquer forma, ele recuou, porque a Arábia Saudita percebeu exatamente o que você acabou de mencionar. Eles ficariam na mira, com sua infraestrutura de petróleo, que poderia ficar fora de operação por possivelmente anos, pelo menos uma parte dela. Então isso seria simplesmente absolutamente devastador para eles. Sem nem falar da capacidade de dessalinização. Isso seria ainda mais grave. Mas existe a possibilidade de que em algum momento, seja Omã, a Arábia Saudita, o Kuwait, qualquer um desses países, diga, sabe de uma coisa? É suicida ser aliado dos Estados Unidos. Afinal, eles já viram que não conseguimos protegê-los, que nossas bombas foram basicamente um imã para mísseis contra eles, e não algo que os defendesse. Eles poderiam dizer, olha, sabe de uma coisa? Não vale a pena. É só perda, sem ganho nenhum, sem benefício algum em estar com os Estados Unidos. E eles podem querer se desvincular disso antes de começarem a ficar sob ataque de mísseis iranianos. Isso é uma possibilidade? Sim, dava para ver essa aceleração do que eu acho inevitável. Depois de passarem pelo que passaram nesses últimos meses, eles têm que reorganizar completamente a maneira como pensam essa relação com os Estados Unidos. Está claro que para eles é prejudicial hospedar bases e estar tão firmemente alinhados aos Estados Unidos e à sua agenda. E há outra dinâmica aí também. Esses governos do Golfo, os que são amigos dos Estados Unidos, de certa forma têm que considerar uma vulnerabilidade que aumenta e diminui ao longo do tempo em relação ao quanto suas populações nativas ressentem essa relação. Então, além da estratégia do nosso país e tudo mais, a questão é o ressentimento crescente contra os governos deles, por estarem tão alinhados e ligados aos Estados Unidos, que, por sua vez, facilitam a devastação promovida por Israel.
Quero dizer, as imagens que todos nós vimos saindo de Gaza, e agora o Líbano está ficando exatamente assim. Você vê centenas de acres inteiros de oliveiras sendo derrubados. Árvores que levam tanto tempo para crescer e que são uma parte tão fundamental e essencial de toda a cultura, do modo de vida e da prosperidade palestinos. Então essa é mais uma razão para que eles se desvinculem disso. Porque dá para ver um ressentimento crescente e uma desestabilização interna surgindo por causa disso. A Arábia Saudita passou por uma situação absolutamente catártica como essa em 1979, quando extremistas tomaram a grande mesquita de Meca, o lugar mais sagrado do Islã. O rei da Arábia Saudita, nós podemos chamá-lo de rei, mas se você olhar a correspondência oficial, ele é o guardião da mesquita. Eles se orgulham disso e se apresentam, em todo o mundo islâmico, como guardiões desse lugar. Isso mudou o jogo para a Arábia Saudita, porque eles precisaram reprimir esses extremistas. E então, isso os levou a começar a dizer: "Ei, vocês, extremistas." Havia membros da família real dizendo: "Nós vamos dar dinheiro a vocês. Vão causar problemas em outro lugar. Vão para o Afeganistão e se juntem à causa lá." E Al-Qaeda, aqui está algum dinheiro. Não façam nada de volta em casa, mas podem ir fazer coisas lá. Então há toda uma outra dinâmica interna que pode entrar em jogo. Isso não está vindo tanto à tona agora, mas acho que está sempre fervilhando por baixo. E isso faz parte da dinâmica de o Irã se afirmar agora com tanta força em Gaza, na Cisjordânia, no Líbano. Ele está fazendo isso. E ao fazer isso, se posiciona na batalha de relações públicas em toda a região, nessa batalha de relações públicas entre a população. Porque todos os cidadãos dizem: olhem o Irã enfrentando Israel desse jeito. Por que os nossos líderes não fazem isso? Exatamente. Concordo que isso pode acelerar. Acho que já está acontecendo. E quando? Acho que a maioria das pessoas só quer acabar logo com isso. Respirar um pouco, recuperar suas instalações de petróleo, por precaução. E aí acho que vão começar a olhar para isso. Mas, se voltar a haver hostilidades ativas, isso pode acelerar. De um jeito ou de outro, isso está vindo. E é uma situação desesperadora para esses estados do Golfo, que são tão frágeis do ponto de vista da infraestrutura. Se você tira a energia e a dessalinização desses estados, que são desérticos e ficam ali ao longo do Golfo, estamos falando de cidades fantasma. Não dá para permanecer lá. As pessoas vão ser... Sim, uma evacuação grande, gigantesca. Não sei para onde eles iriam, mas não poderiam ficar lá e sobreviver se as usinas de dessalinização e a energia fossem interrompidas, em qualquer medida. Porque, quero dizer, eles simplesmente cozinhariam lá fora, com todas essas temperaturas. Bem, quero dizer, a situação aqui é bastante sombria. E não é ajudada pelo pensamento delirante, seja do presidente, seja de muitos dos seus apoiadores. Só teremos que esperar que, de alguma forma, a sanidade prevaleça. Mas, de qualquer forma, agradecemos por participar hoje e nos dar essa visão honesta. E lembrem as pessoas de acessarem starkrealities.net. Acho que é isso, certo? Sim, starkrealities.net. E lá vocês podem ver mais do Brian. Ótimo. Muito obrigado por me receber, Daniel. É ótimo estar com você de novo. Muito obrigado e esperamos ver vocês amanhã no Daniel Davis Deep Dive.